Qual a taxa de lotação ideal? E eu tenho que explicar então sobre taxa de lotação. Taxa de lotação, quando a gente está conversando sobre esse tema, taxa de lotação das pastagens, nós estamos falando em unidades animais por hectares ou por área. No caso, então, hectares é área e unidade animal é uma métrica de quantidade. Mas não é quantidade de cabeças. Aquele volume de cabeças, eles foram traduzidos para uma nomenclatura internacional chamada unidade animal. E unidade animal, uma unidade animal equivale a 450 quilos de peso vivo. Poxa, Marcelo, se eu tiver 2 bezerros de 225 quilos, vai dar uma unidade animal? Vai. Se eu tiver uma vaca de 450 quilos, vai dar uma unidade animal? Vai. Se eu tiver um boi magro de 450 quilos, vai dar uma unidade animal? Também vai. Então, se você tiver essas distribuições de animais baseadas em carga de unidade animal, aí sim você vai conseguir calcular a taxa de lotação. Mas a pergunta foi, qual é a taxa de lotação ideal? E a taxa de lotação ideal é a taxa que o seu pasto aguenta. Existe, lógico, que uma média brasileira, mas existem padrões de fazendas, ou mesmo dentro da sua fazenda, existem setores ou regiões da fazenda que vai aguentar uma taxa de lotação mais alta e uma outra mancha de fertilidade que vai aguentar uma taxa de lotação muito mais baixa. Então a resposta não dá para ser tão fixa. Olha lá, por exemplo, no Brasil existe uma variação de 0,6 até mais ou menos 1,5 unidade animal por hectare. Poxa, então se eu viajar o Brasil inteiro, eu vou encontrar áreas, eu vou encontrar pastagens, eu vou encontrar lotes com cargas assim tão baixas e até outras que têm cargas 3 vezes mais alta? Sim, você vai. E por quê? Porque são regiões que têm mais fertilidade de solo, são regiões que têm melhor luminosidade, que têm melhor chuva, e isso daí interfere. E aí quando você chega na grande média, vai variar de 0,9 até 1,1. Olha lá. Isso daqui, para as pastagens tropicais, e vamos colocar aqui, a grande maioria das pastagens são braquiárias, umidícola, decumbens e brisanta, a grande maioria das pastagens cultivadas no Brasil são essas famílias de plantas que se adaptam a solos de baixa, média e até relativamente média a alta fertilidade, que é o que acontece na maioria das regiões do Brasil. A taxa de lotação está muito próxima do 1,0 unidade animal por hectare. Então o que você vai fazer? Como que eu vou te responder qual é a taxa de lotação ideal? É a taxa que você vai estar manejando o seu gado sem arrebentar com o seu pasto. Quando você consegue imprimir um determinado volume de animais e ainda está conseguindo manejar o pasto nas alturas e no tempo de permanência que é preciso ser manejado para aquele pasto, você está acertando a carga. Pode ser que aquela sua propriedade é um 0,7 e tudo bem, não tem culpa nisso, é a tua realidade. Agora pode ser que você esteja lá com 2,0 e tudo bem, maravilha, poxa, que bom. E durante um ano também pode ser que você tenha uma variação, choveu mais, choveu menos, a taxa vai mudar. A cada 15 dias, a cada 30 dias a gente tem que voltar lá e fazer a leitura dos pastos para ver se aquela carga que eu tô colocando é a carga que o pasto tá falando que ele aguenta. Então o importante é aprender a calcular, e para calcular como que você vai ter que fazer. Olha que resposta massa que eu vou dar agora, deixa eu apagar aqui, para saber a taxa de lotação que está lá no pasto. Então você tem lá a área, olha lá, a área em hectares, e você tem lá uma quantidade de cabeças. Quantidade de cabeças, primeira informação. Segunda informação é o peso médio. Peso médio dessas cabeças. Você vai ter um X de quilos. Esse vezes esse, total de quilos. Total de quilos na área. Agora, eu não posso falar só quilos por área. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses quilos, total de quilos, dividido por 450, que equivale a uma unidade animal é igual a 450 quilos de peso vivo. Divide então o total de quilos do pasto
da área por 450 que você vai encontrar o total de unidade de animais. O total de unidade de animais dividido pelo tamanho da área, você vai achar a UA por hectare. E agora, como que eu sei se essa taxa de lotação tá boa ou não? Vai olhar o pasto. O pasto conversa com você e o pasto vai falar: meu, você tá fudendo com a minha vida, tem muito gado aqui dentro. Então o pasto tá lá no limite dele, quer dizer, aquela UA não é boa. Agora, se você vê que tá sobrando comida, o pasto tá falando assim: cara, põe mais, eu tô aguentando. É o pasto que fala qual é a taxa de lotação ideal. Fica a dica.